Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão. Hoje um convidado para lá de especial pra gente falar de gestão empresarial, educação financeira. A gente recebe ele, Tiago Bacete, tudo bom? Opa, tudo bom? Prazer estar aqui contigo. Olha, a gente quer saber isso, né? Porque muita gente quer empreender ou já empreende, mas tem certos mitos, certas crenças, né? Do dia a dia, do tempo que alguém passou que não ajudam muito, né? E quando vai ver ali o fluxo de caixa não tá legal. Então, assim, Exato. mais saber da sua experiência, da sua história, como é que começou a sua vida no empreendedorismo? Tá, assim, a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, né? Aham. E vou contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até agora na NBS, né? Mas um ponto, assim, muito importante que a gente tem que dar atenção é um número do ano passado, que diz que no Brasil, em 2023, mais de 2 milhões de empresas fecharam as portas. Uhum. Isso fecharam Nossa, de cancelar o CNPJ, caramba, é muita fora as que coisa. fecharam, porém está na informalidade aí, ainda não conseguiram, né, finalizar a documentação de fechamento de empresa. E o grande ponto é que a maioria desses empreendedores, tinham muito gana pelo trabalho, corriam atrás, não faltava, né, esforço, porém não se capacitaram tecnicamente para fazer gestão. Então, assim, entender do produto não significa dizer que você vai entender de negócios. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe fazer doces muito bem não significa dizer que ela vai ser uma boa dona de uma empresa que produza os doces. Um jornalista, por exemplo, não significa dizer que ele vai ser um bom dono de jornal. Um médico não vai ser um bom dono, gestor de uma clínica, de um hospital. Então, passa pelo ponto de se capacitar para fazer gestão, que é um pouquinho diferente de abrir um negócio por si só. Então esse número é bem alarmante. Aqui no bate-papo a gente vai falar um pouco disso tudo e contar a minha história Isso é desse ponto. muito interessante, porque são muitas empresas, dá praticamente É, aí toda tá 4 empresas a cada minuto a cada fechando. minuto tá fechando a empresa, então é um negócio, é um sonho de alguém que está Nossa, indo, exato. porque a pessoa quando abre, né, ela tem aquele sonho, assim, daquilo que ela produz bem, que ela conhece, mas ela, esquece isso, do ponto, do fluxo de caixa, como é que ela está precificando, enfim, toda essa educação financeira que a gente só vai se dar conta quando já está ali para fechar a empresa, né. Exato. Atualmente, as margens estão cada vez mais apertadas, a concorrência está cada vez maior, cada vez mais a gente tem grandes empresas em cada segmento, o que dificulta, cria mais barreiras para novos entrantes, então só tem uma opção, é se profissionalizar, se especializar. Se não fizer isso, o caminho é curto. Infelizmente, o sonho vai ser apenas um sonho, né? Não vai ser realidade. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses controles e processos aí do dia a dia da empresa para que ela dê resultado de fato. Você fala até uma coisa interessante, que é a questão do make-up, né, do cálculo do preço em cima do produto, né? Muitas vezes você Exato. fica ali preocupado em se está fazendo esse cálculo. Essa aula sua é maravilhosa, só aí já deve abrir um universo na cabeça das É, pessoas, assim, o feedback deve ser muito grande, a né? gente vai fazendo as aulas, né, lá no nosso MBA no Gestão na Prática e vai dando cliques na cabeça dos alunos o tempo inteiro, porque o MBA, na verdade, são ferramentas de gestão para usar no dia seguinte nas empresas. E os depoimentos dos alunos são fidedignos em relação a isso. Eles falam: caramba, cara, não tinha me atentado a isso. Então, quando a gente estrutura a operação para a gente ter relatórios gerenciais, para saber onde está os problemas, onde tem gargalo, onde tem possibilidade de melhoria no negócio, acaba ficando uma coisa tão fácil que o empresário fala assim: "Poxa, como é que eu não vi isso antes", né. Exatamente. Então, assim, existe um relatório de gestão, financeira administrativa que chama o DRE, que é um demonstrativo de resultado, e esse relatório serve para qualquer tipo de negócio. Assim, em linhas gerais, ele começa com o faturamento da empresa, com o CMV, que a gente chama, que é o custo da mercadoria vendida, que para você vender uma coisa tem que pagar por ela. Abaixo disso vem todas as despesas aí, né, seja custos fixos ou custos variáveis também, para chegar na última linha para saber se dá lucro ou não. Porém, na primeira parte é o faturamento, e o faturamento está diretamente ligado à precificação, é colocar o preço correto. Muitos empresários caem na tentação de achar que faturamento é lucro. E faturamento é ego, é vaidade. Você faturar por si só, porém, sem as margens de garantia que dê rentabilidade ao teu negócio, você pode estar cavando um buraco ainda maior para a tua empresa, para os teus sonhos, para a tua vida.
Deve ser muito comum, né, chegar a pessoa assim: "Nossa, mas eu tô faturando muito e Exato. eu não tô vendo, não tô conseguindo fazer a empresa crescer, não tô conseguindo investir, não tô conseguindo Exato. ampliar", né, isso deve ser bem comum, Exato. né. Assim, na NBS, a gente, além dos cursos de capacitação, MBA, a gente também dá consultoria para grandes empresas. E esse problema é um problema recorrente, independente do tamanho da empresa, porque é cultural no Brasil o empresário se apegar a faturamento. Então, a primeira pergunta que o empresário faz: "Você fatura quanto?". Porém, existem outros indicadores que a gente tem que ter mais atenção do que o próprio faturamento. Obviamente que o faturamento é o combustível ali para a engrenagem, né? Empresa que não tem venda não sai nem do lugar. Mas a gente precisa ajustar o faturamento com margens que sejam suficientes para cobrir os custos. E aí entra na questão de controle de custos, que também culturalmente no Brasil não é dada a devida atenção, que é vital para qualquer negócio. Vou te dar um exemplo. Você vai faturar lá R$ 10.000 a mais. Porém, desses R$ 10.000, R$ 5.000 é o preço da mercadoria que você pagou para vender. Aí em cima tem também o imposto sobre a venda, que também é um custo variável. Tem o frete para entrega dessa mercadoria, se tiver também o frete. Tem uma comissão de um vendedor. Então, desses 10.000, vai sobrar 1.000, que seja. Um exemplo, tá? Apenas ilustrativo. Porém, se você cortar nos seus custos R$ 10.000, é R$ 10.000 a mais de lucro. Então, às vezes, é muito mais inteligente gastar energia em cima do controle de custos para ter um resultado melhor. Isso principalmente em empresas já com algum tempo de mercado que têm o faturamento estabilizado. Quando eu chego para fazer uma consultoria, normalmente a gente levanta todos os custos ali e ali já enxerga possibilidade de cortar. E quando a gente equaliza, corta todos os custos ali, já tem um resultado positivo interessante, aí sim vamos focar em faturamento, aumentar faturamento para poder crescer de verdade. Bacana, Então, a gente gestão é isso daí. e assim, É um jogo de xadrez. eu fico imaginando também que aí vem a sua experiência, que a gente vai começar agora a falar sobre isso, né. Da onde que veio, como é que você teve esse contato desse primeiro momento e teve essa visão ampliada, né, dos estudos, Uhum. de empreender, de começar a ter essa educação financeira também no negócio? Não, eu vou contar minha história aqui. Bom, hoje eu tenho 42 anos, né, então eu formei na faculdade ali por volta de 2001, 2002, na UFES, porém sempre trabalhei nos negócios da família. Meu pai tinha algumas lojas de varejo no interior do estado e desde muito cedo, a gente foi disciplinado a trabalhar, a gente entender o que que era a lei da semeadura, né, para você colher tem que plantar. Então a gente era de uma família classe média, nunca passamos por necessidade, porém meu pai era muito linha dura na questão de trabalho e a minha mãe na questão de estudo. Então, era um casal que a gente disse que é equilibrado para os filhos, né. Aham. Um puxava muito para o trabalho e a mãe para os estudos, que a minha mãe era supervisora escolar. Depois eu conto algumas histórias aí que eu aprontava também. Minha mãe passava muita vergonha comigo. É, mas hoje você Bom, tá aqui dando é. então assim, nas férias a gente sempre ia para as lojas trabalhar, eu e meu irmão mais velho, então desde 12, 13 anos a gente estava ali nesse ambiente de trabalho, de entender que para ter resultado precisava trabalhar, certo. Aí logo após a faculdade eu vim para Vitória, fiz a faculdade, voltei para São Mateus lá no interior, e ali foi a minha primeira sacada de empreendedorismo. Meu pai tinha as lojas de varejo e tinha um relacionamento comercial com a fábrica muito bom. Então eu estruturei uma proposta para a fábrica deixar de vender para todas as lojas, que era uma época de inadimplência muito alta, e a gente tinha um histórico muito bom de pagamento com a fábrica. Eu falei: "Olha, vende pra gente, que eu vou estruturar uma equipe de vendas e a gente vai distribuir seus produtos aqui no estado". A fábrica topou a ideia, a gente montou que hoje eu já sei como que é, era um pitch de negócio estruturado, na época não, era um rabisco e foi. Apresentou a ideia ali, o O projeto e projeto e foi. Então a gente montou essa empresa e começamos a fábrica vender pra gente e a gente vender para as lojas, para os concorrentes das lojas do meu pai. E esse projeto eu estava capitaneando ele no início. E nesse período, a coisa foi crescendo a tal ponto que começou o Espírito Santo, depois pegou o norte do Rio de Janeiro, foi para uma parte de Minas Gerais, a gente chegou até a divisa com Salvador. Então, qual era a minha principal função nesse negócio? Pegar um carro, ia parando de cidade em cidade, e cada cidade tinha um vendedor da nossa equipe. Colocava o vendedor dentro do carro
ia fazer as visitas nas lojas para fazer venda. E nisso eu comecei a conversar muito com donos de empresas e sentindo a dor do empresário brasileiro, de Ainda mais você ia entender. vários estados, então você via coisas em comuns, Exato, que o independente da Brasil região são também. vários países dentro de um país só, né, cada estado tem a sua particularidade. Posso contar cada particularidade de cada estado aqui, que é engraçado até. Mas aí visitava as lojas, isso com uma base muito grande de clientes, e ali batendo papo, e as dores sempre eram unânimes. Era o quê? Fluxo de caixa apertado, o dono não sabia se o negócio dava o lucro ou não, não sabia qual era o salário dele. Falava: "Ah, vou vivendo aqui, eu faço o financiamento de um carro, pago a parcela, minha casa paga a parcela também, e no final, dando para pagar isso tá bom". E essa é a grande realidade de quem empreende no Brasil. Por quê? Trabalha muito, o brasileiro é um povo trabalhador, né, porém não se capacita tecnicamente, porque a educação no Brasil não acompanha a velocidade da nossa vontade de fazer as coisas, né. Então essas dores eram unânimes. E nisso a minha mãe sempre linha dura com a questão de estudo. E nunca paramos de estudar lá em casa. Nós somos em 4. Uma irmã médica, outra faz medicina também, o meu irmão um advogado, também dava aula, professor universitário com mestrado e produtor rural, e eu sempre gostei de empreender para a área mais empresarial, estudando também. Então fiz MBA, depois fiz o mestrado, o doutorado, e sempre capacitando. E em um desses projetos que atualmente eu toco, um projeto com indústria, ajuda a tocar, sou diretor de uma indústria, a agência de marketing dessa indústria vinha me cutucando: "Thiago, pô, você é um cara que tem conteúdo, vamos criar um Instagram para você, vamos falar nas redes sociais". E eu até então tinha aversão a isso, que eu preservava a minha privacidade, a minha família, tenho 2 filhos pequenos e não queria aparecer. "Não, não quero aparecer, só atrai coisa ruim, o sentimento das pessoas aí eu não sei como é". E a gente falando: "Pô, Thiago, vamos cara, o mercado tá mudando, pessoas falam com pessoas, toda marca tem que ter um CPF na frente, CNPJ tem que ter um CPF na frente para comunicar". Até pouco tempo atrás o marketing era todo voltado, né, para grandes marcas, né, de empresas grandes, sem personificar. Hoje o mercado mudou um pouco, estamos personificando cada vez mais, com cada vez mais resultado, né. Então, em janeiro desse ano eu falei: "Tá, faz o Instagram aí pra mim que eu vou começar a falar alguma coisa de gestão", que é o que eu gosto de falar. Fizemos o Instagram e comecei a falar, falando, sei lá, de cultura, senso de pertencimento, comercial, e quando eu falava de financeiro, dava um engajamento maior. Isso com pouquíssimos seguidores, tá. Abriu no início desse ano, até Início de ano, 2024, não não tem sei nenhum a que ano, você está assistindo o podcast, mas no início desse ano, 2024, você abriu um Instagram ali do zero, exatamente. Aí comecei a falar de gestão, aí teve um vídeo que eu fiz que viralizou. Eu tinha, sei lá, 300, 400 seguidores e deu quase 400, 500 mil visualizações. Qual foi o vídeo que Cara, era um vídeo, nem era tanto de gestão assim não, era mais de resiliência, persistência, era falando da Gisele Bündchen. mas estava ali conectado com a Estava questão conectado, do exato. da mudança de mentalidade, de entender a Total, disciplina, enfim, total. de como você ampliar o seu negócio. Exato, exato. Aí explodiu esse vídeo. Aí a agência falou assim: "Pô, Thiago, cara, tô te falando, tem engajamento, o pessoal tá gostando de ouvir o que você tem a dizer". E a gente ia calibrando ali para o discurso não ficar muito acadêmico, falar mais a linguagem que as pessoas entendam, né. Então, às vezes, alguém que tenha muito conhecimento fala: "Pô, mas tá falando o básico", mas o básico precisa ser dito, né. Tem a Cris Junqueira lá do Nubank que ela tem uma frase que eu uso sempre, que é: "Faça o básico bem feito". Poucas pessoas fazem o básico bem feito, né. E se você fizer o básico bem feito, você já vai se diferenciar do mercado. Aí voltando aqui ao meu Instagram, a gente falou: "Thiago, vamos fazer um workshop falando para empresários sobre gestão financeira". Aí eu falei: "Tá, mas como é que é isso, workshop?". Tudo muito novo esse mundo de internet para mim, né. Aí: "Não, a gente faz um workshop online, começa a divulgar, vamos impulsionar algum dinheiro aqui, né, para dar visualização, a gente impulsiona, vamos lá, R$ 10 para cada estado do Brasil, ver onde dá engajamento". O Uhum. cara impulsionou, foi muito pouco. Cara, e começou a dar um engajamento incrível, Porque o já é um workshop. orgânico com O impulsionamento, que é orgânico, o o ideal, assim. impulsionamento, aí virou uma loucura. Mas, cara, no impulsionamento a gente não impulsionou R$ 500.
Foi Caramba. muito pouco em relação ao que É, fazem por aí, né? exatamente. Eu já trabalhei em É, projetos de milhões, enfim, exato. E eu sempre cético, não, que isso, esses caras aí. Eu sempre falava assim, pô, você é coisa de Pablo Marçal. é, Ah, não, não quero isso pra minha Érico vida. Rocha. É, exato. Legal, respeito, acho bacana o trabalho dele, mas não é isso que eu quero. Uhum, Porque eu quero mais passar a experiência, fazer essa junção da academia com a prática, uhum. tá? Eles falam, a meu ver, muito da experiência deles que não dá para replicar para todo mundo, Exatamente. né? Então ali a exceção não é regra. Se você pegar a academia com a prática, é um modelo que dá para replicar para todo mundo. Você seguir a risca, seu negócio vai dar certo. Uhum. Isso é fato, tá? Aí, cara, fizemos workshop. Deu 2.000 empresários inscritos. Caramba, no primeiro. Primeiro, eu tinha 500 seguidores no Instagram. Aí o pessoal da agência que entende mais do que eu, né? Eu gosto muito de ouvir, você aprende ouvindo, né? Uhum. Eu falo, Thiago, esse número, cara, é surreal. A gente tem que investir nisso. Aí, tudo bem. Aí uma faculdade aqui do estado, renomada, Pode falar o a nome. FUCAP, Uhum. tá entre as 5 melhores do Brasil em gestão. Eu faço doutorado lá. Aí me chamaram lá e falaram, pô, Thiago, olha que bacana, cara. Vamos fazer um MBA junto. Né, usa a nossa retaguarda, tudo que a gente tem aqui de Estrutura, estrutura, conceito, que é, né, excelente, impecável, e vamos usar esse viés seu de gestão na prática, que você está falando, que o mercado pede isso, e vamos fazer um MBA junto. Bom, escrevi o projeto do MBA, isso com a Juliana, minha esposa, que também é a mesma pegada de estudo profissional. Ela foi trainee do Pão de Açúcar em São Paulo, com a Bíblia Diniz, depois ela fez carreira na Ambev, então é também de mercado, fez mestrado, e a gente trabalha junto em vários projetos, tá? Então escrevemos juntos esse MBA e falamos, cara, vamos fazer diferente, vamos chamar algumas pessoas de mercado com esse mesmo viés e vamos trazer para fazer parte do time de professores, onde convidei a Stephanie Gilberti, que ela fez MBA em Chicago, o Erickson, que é ex-Coca-Cola, Itaú, um cara de carreira também, e o Leonardo, que ele trabalha com marketing e inteligência artificial, que é fera também, tem negócio fora do país e tal. Fechamos esse time, fundamos a empresa chamada NBS, que é a Nucleus Business School, e lançamos o MBA em parceria com a FUCAP. Sucesso total, todas as vagas preenchidas, quer dizer, era para ser uma turma de 40 alunos, a gente fechou 3 de 40, 120 alunos. Nossa. E no final, por decisão da FUCAP, falou: não, vamos prezar agora pela qualidade do curso, depois a gente vê mais, né? Deu fila de espera. E Isso é maravilhoso, porque assim, maravilhoso. olha que a gente está Hum. falando aqui de um case de sucesso, mas também alinhado à sua experiência, à sua expertise, as pessoas que também estavam ali te orientando. Então, Uhum. volta a esse assunto que a gente vai debater muito, vai falar muito aqui, vai frisar, que é a importância da educação, de você estudar, Sim, você ter o seu negócio, ter a sua paixão motivada e ampliada e sustentada ali através de educação, né? sim. Então, assim, achei muito interessante que aí no primeiro ano já fechou 3 turmas, enfim, Primeiro aí ano, não, primeiro mês. primeiro mês, né? Exatamente. Eu Primeiro digo, mês, né? no primeiro mês ali já Hum, fecharam 3 turmas, enfim, então, com a base de uma estrutura, de uma faculdade de sim, know-how, de nome, isso. então, assim, já tinha muita gente olhando. E aí, Muita gente esperando isso, né? esperando por Na isso. verdade, essa é uma dor que a gente identificou no mercado, que é o quê? As pessoas não estão mais com muita paciência para coisa acadêmica demais, para falar muito de teoria, querem as coisas mais práticas. E existe também um modismo dessas imersões de curto prazo, um final de semana e tal. Eu acho que é uma excelente porta de entrada, mas é muito volátil. Você vai lá, faz, sai mega pilhado, mas com 1, 2 semanas você nem lembra o que foi dito. Às vezes é muita É informação muita também que informação é só para pouco tempo. superficial ali, né? É, exato. Não dá tempo para fazer uma Uhum. imersão profunda, né? Então, a gente chega com esse produto, que é um MBA, falando de prática, de gestão na prática, para quê? Pegar esse fôlego inicial, essa empolgação inicial que é muito boa, porém a gente vai emergir com profundidade em cada tema. A gente chama do 5.0, que a gente pega as 5 principais áreas da gestão, que a gente fala de estratégia, finanças, vendas, marketing e pessoas. Depois eu vou falar um pouquinho de cada aqui. Empacota isso tudo com ferramentas de gestão para a pessoa aprender na sala de aula à noite e usar no outro dia na empresa para ver resultado de fato e viabilizar negócio. A gente fala que o nosso slogan é o que a gente está fazendo, construindo uma nova linhagem de líderes e gestores.
porque voltando um pouco atrás, né, eu sempre fui um cara muito de ideal, de sonhar um pouco, de falar: "Tá, não quero passar aqui por passar, né, quero deixar a minha marca e o que que eu posso contribuir". E por um tempo lá atrás, eu: "Será que é política?" Aí fui desgostando de política, porque política no Brasil é complicado. Falei: "Cara, eu acho que a minha vocação é transferir conhecimento e capacitar pessoas para que essas pessoas consigam estruturar os seus negócios, deem resultado, empreguem outras pessoas e deem condições dessas pessoas se capacitarem também. Então, se a gente capitanear esse movimento de gestão, gestão profissional, na prática, que reflita em resultados imediatos, a gente vai aumentar a base de pessoas com acesso a conhecimento e o acesso ao conhecimento liberta, né? Exatamente, é a Então, é um caminho. educação transformadora, porque assim, pegar um case de uma empresa só que você já transformou, já são famílias impactadas, uma cadeia Total. produtiva impactada, já é um ramo impactado ali de uma empresa que não fechou, que enfim, que está alavancando e fortalecendo a economia do Sim, país. Então, assim, de ex forma, através da educação, veio assim esse encontro do seu ideal ali para. exato. E educação, no meu caso, educação em negócios. Se a gente conseguir melhorar a economia do país, olhando primeiro para o microambiente, onde a gente está, né? Se a gente vai primeiro age onde a gente está e isso vai expandindo. Exatamente. E mais pessoas com condições econômicas melhores são mais pessoas que poderão ter acesso à educação de maior qualidade. A gente não vai ficar dependendo do governo para nos atender, não, a gente vai correr atrás e fazer a nossa parte. Eu E- brinco muito nas minhas aulas que eu falo de finanças, né? É o meu módulo no MBA. E não tem como não falar de finanças sem falar de macroeconomia, sobre o que está por vir, né. E trabalhando com fatos e dados, com números, não achismo, a gente vê que a relação dívida-PIB do Brasil já está passando os 80%. Isso já é um caso de quase inviabilidade técnica. A gente vê também que não se fala muito sobre corte de custos, corte de gastos, que é aquilo que eu falei ali atrás, né? O governo é uma empresa onde tem um faturamento, os custos ali e o resultado tem que dar lucro. Hoje o governo dá prejuízo. Então a tendência, a não ser que nada mude, é a gente ter problemas logo ali na frente. Porém, quem estrutura o seu próprio negócio, você já ouviu aquela frase, na crise que tem oportunidades? Uhum. É verdade. Quem tiver com seu negócio estruturado vai estar no momento de caixa de crise, em que vai poder expandir, porque os concorrentes não vão conseguir atender, vai poder comprar a concorrência. Então vamos olhar para dentro do nosso negócio. Independente do cenário externo, obviamente que a gente tem que acompanhar o cenário externo também, para falar: "Opa, vou fazer um investimento? Não vou? É hora de acelerar? É hora de recuar?". Mas a gente entendendo o cenário externo, vendo que tempos difíceis virão, vamos acertar o nosso negócio, fazer caixa, fazer o negócio dar lucro de fato, para que a gente entre nessa possível crise preparado. É onde terão sim muitas oportunidades de negócio. É o que a gente estava falando aqui já desde o início, que já o básico já não é de conhecimento. E aí você Uhum. enfrentar uma crise sem o conhecimento básico, Exato, sem estar estruturado, então assim, você vai passar com muito mais dor, com muito mais exato. possibilidade de fechar e sair com dívidas, enfim, Exato. de Sabe tá a teoria da marola? O cara já tá com a água por aqui, né, qualquer marola afoga. exatamente. Então vamos preparar o nosso negócio, jogar água lá pra cintura, que aí vem a marola, vai estar no peito, você vai estar preparado. E assim, o Brasil é uma federação, né, onde tem muitas leis próprias de cada estado, tem muitas particularidades, né, pro lado positivo quanto pro lado negativo também, Então para né. você entender o seu negócio culturalmente, onde você está fazendo Exato, negócio, assim, para onde você vai exato. ampliar e Por tal. isso muitas empresas de fora vêm para o Brasil e acabam fechando a operação aqui, porque tem muita particularidade, né, as regras do jogo mudam muito rápido, e esse que é o a gente chama de custo Brasil, né. Então, tem que estar muito enraizado aqui para entender todo esse movimento e conseguir ter sobrevida. Você vê grandes empresas gigantes aí, mundiais, que vêm para cá e aqui não fica. Por exemplo, aí Exatamente. o HSBC, um banco, né, inglês que é gigante no mundo inteiro, veio para cá e não ficou, por causa dessas particularidades. É porque a gente fala de fechamento de empresa também, fala assim: "Ah, a carga tributária para o empresário no Brasil é muito grande e tal", mas
por enquanto, é a regra do jogo. É regra do A gente não jogo, vai conseguir modificar isso a curto prazo. Então, total. assim, já sabemos que é assim, vamos ficar só reclamando, o que que a gente vai poder Você tem que fazer? tratar o dízimo o imposto é o dízimo, então não vai ter o que mexer. Obviamente que você pode estudar, se capacitar para ver ali as ferramentas que você consegue utilizar para ter subsídios e benefícios que são da regra do jogo, que é legal, Sim. né? Enquadramento tributário, normalmente quando você está ali no Simples, você já vai batendo o teto de faturamento, já é hora de você fazer um estudo, né? Quando você está no lucro presumido, entender qual é a hora de ir para o lucro real, para você se beneficiar também de crédito tributário. Isso também não é uma atenção do empreendedor brasileiro. Muitas empresas têm endividamento tributário por má gestão, por não saber fazer direito. E a regra do jogo muda tanto que os próprios contadores acabam sofrendo. É isso que eu ia falar. Às vezes você não Contabilidade. consegue dialogar com o contador por conta Uhum. disso. Às vezes o contador tem uma visão ali, mas você tem uma outra visão, e aí o diálogo só tem É, ruído, e né? a regra muda muito, né, a gente vê que todo dia tem votação na Câmara, no Senado, mudando as leis e PEC para lá, PEC para cá, e a gente não tem, na verdade, é uma regularidade nisso. Tudo é muito instável. Só que é o custo do Brasil, a gente está aqui e a gente tem que aprender a jogar conforme as regras do jogo, né. E nada melhor do que aprender isso, é você estar num ambiente de estudo, um ambiente profissional, em que todas essas novidades e oportunidades de rentabilizar o teu negócio são postas na mesa a todo momento. E nesse ambiente, não só dos professores para os alunos, mas como esse network entre os alunos ali, é muito enriquecedor. E É, você tudo tá vai numa sala agregando. que você é isso que também eu ia entrar nesse assunto, assim, que você, quando tá nesse curso, deve ser maravilhoso não só por estar aprendendo, mas pelas pessoas que estão ali à sua volta, Total. que às vezes E trazem sai muito negócio experiências do dali. dia a dia que às vezes negócios são fechados na sala de aula, Muito, né. muito, muito. É o tempo inteiro. E a graduação, devido à faixa etária média de quem está na graduação, tem muita gente dispersa ali, tá ali por obrigação, por ter que ter um curso superior, por obrigação dos pais, enfim. Já numa pós-graduação, quem tá ali, tá com sede de aprender, tá com sede de mudar de vida, tá com sede de mudar de patamar. Então, a turma é diferente. Esse network que você faz ali, de conhecimento, de pessoas, é muito diferente. A gente brinca ali que desde dos esportes que as pessoas passam a fazer, a forma como se vestem, vai tudo mudando de acordo com o meio que a gente vive, né. Exatamente. E o conhecimento distancia. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado quando você vai adquirindo conhecimento, para você não esquecer das suas raízes, que aí entra na questão de ego e vaidade. Muitos empresários acabam quebrando a cara porque acham que estão num ponto que nada atinge, onde o ego fala mais alto, Uhum. entendeu? Então, a gente tem que sempre trabalhar essa questão de ego e vaidade, ter um autocontrole bem exacerbado para não cair nessa cilada. Então, sempre com sede de conhecimentos e trabalhando a questão para não subir no salto, o segredo do sucesso tá aí, né? É, acho muito interessante também a questão que você fala das empresas as quais você trabalhou e que você teve também, tem uns cases interessantes ali. O que que você pode trazer para a gente dessas empresas também de Não, tem observação? muita coisa. A gente participou de alguns projetos aí, por exemplo, a gente foi campeão nacional de vendas de vacina aftosa e mais um vermífugo bovino, estando aqui no Espírito Santo, um estado que não tem a pecuária muito baixa. Conseguiu daqui fazer. Daqui, campeão nacional. A gente pegou em nutrição animal também uma marca até então desconhecida de nutrição para pets e se tornou líder nessa época de distribuição. Na indústria, a gente participou de um lançamento de cervejas que foi a segunda marca mais vendida no Carnaval do Rio de Janeiro, que também é um puta case. E a gente tem muito sucesso também em consultorias, onde a gente pega empresas normalmente que têm bons produtos, que já têm uma gama de clientes já estabilizada, porém com problema na estruturação financeira.
passando aperto, o empresário não sabendo nem quanto ganha, endividado, pagando juros, tendo que antecipar os recebíveis e entrando naquela ciranda de juros, a gente consegue estruturar muito o negócio para que passe a dar lucro. Mas tudo isso vem dessa vivência, daquele tempo lá de rodar até 8.000 quilômetros no mês, de porta a porta, batendo papo com dono de empresas, junto com o estudo, com a parte acadêmica, que é a junção perfeita, né. A minha crítica a esses cursos de curta duração, ou então uns messias que aparecem, né, "Eu vou resolver o seu problema" e tal, é porque eles tentam replicar uma coisa que fez sucesso com eles, mas não necessariamente é uma receita que pode ser seguida. A gente não pode tratar exceção como regra. A regra, a meu ver, é o quê? Você ter a sua experiência do dia a dia profissional e se capacitar a cada momento estudando, É, com hábito de leituras, enfim, com coisas pertinentes, né, que é a junção perfeita, é a prática com teoria. é o que você falou, é muito importante, porque eu já vi casos não tem tanta experiência assim, né, nessa área Uhum. empresarial de negócio, mas já vi casos, já estava presente quando contrata-se essa pessoa, essa figura que tem um conhecimento que só quer replicar algo que já estava ali, ele Uhum. vem e faz apontamentos que depois deixam a empresa com mais problemas do que estavam antes Aumenta dele. até o endividamento, né, Exatamente. porque você chegar numa empresa com folga de caixa, com muito dinheiro, e fazer ela produzir ainda mais é fácil, né. Agora você chegar numa empresa que é um cenário com um aperto de caixa e você conseguir virar esse jogo sem injetar capital nela, essa que é a grande questão, Não, tem uma aula né. sua que eu recomendo para todo mundo, assim, para já de início ver, que tá no YouTube disponível também, que é essa do quando você fala do Mecap e fala e traz 2 exemplos de 2 Da empresas. margem do markup, do preço, Exatamente, por causa exato. aí você tem, assim, que você tem claramente ali a pessoa colocando qual Uhum. porcentagem ela quer ganhar de uma forma equivocada, com a Sim. visão, né. Traz esse um pouquinho para quem tá acompanhando aqui como é que é. 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 Bom, isso aí é na precificação. Tudo começa na empresa na precificação, que é a formação de preços para você vender o seu produto. E a gente vê muito problema na precificação, porque via de regra, as pessoas acompanham a concorrência. Abre um negócio, vamos lá, vou abrir uma pizzaria aqui no bairro. Tem uma pizzaria ali na esquina, qual o preço que ele vende, vou botar o mesmo preço. Só que controle de custos da pizzaria concorrente não necessariamente é igual ao seu, certo? Você pode ter o custo mais alto e não conseguir vender no mesmo preço, certo? Aí entra uma questão muito importante, que é a diferença entre preço e valor. Preço é o preço que você coloca lá simplesmente. Valor é o que você consegue transmitir para o seu cliente, para você não ficar refém do preço. Onde está o valor? Talvez esteja no serviço, na sua entrega pontual, no seu atendimento, na qualidade do teu produto. Então, quando você consegue agregar valor ao seu produto, você sai dessa concorrência de preço e vender com margem curta. E já falando na precificação em si, além de valor, tá a diferença entre margem e markup. Normalmente no Brasil as pessoas precificam por markup. Só que uma coisa é precificar em cima de custo, outra coisa é precificar em cima de venda. E o percentual do markup, ele, apesar de aparentar matematicamente ser um valor maior, ele é mais baixo do que a margem. Para eu explicar isso, por exemplo, se você pegar lá um produto de custo a R$ 100, para você calcular a margem, forma de calcular a margem é o custo dividido por um menos a margem. Então, por exemplo, R$ 100, você quer botar 30% de margem, você vai pegar 100, dividir por 0,7, vai chegar a um valor. Se você quiser colocar os mesmos 30% de markup, você vai pegar os R$ 100 e multiplicar por vezes 30%. Quem está em casa aí pode fazer na calculadora, você vai ver a diferença de um para outro. E aí, se você está num comércio que dá muito desconto, negocia na hora da venda, se você pegar o preço que der nos R$ 100 lá de margem e botar menos 30%, ele vai voltar para o preço original. Agora, se você pegar o markup, o preço final que der, e botar menos 30%, vai dar abaixo do seu custo, onde você perde muito dinheiro. Normalmente, onde se utiliza muito conta de markup são nas franquias.
porque já vem precificado da fábrica. Fala: "Ó, você está comprando a tanto, você tem que vender a tanto", Não tem como fugir do preço no tabelado preço ali que já tabelado. Se você vender no preço tabelado sem desconto, tá tudo bem. Mas se você achar que pelo markup é muito alto, você pode dar desconto, você vai correr toda a sua margem ali. E muitos negócios perdem muito dinheiro em não saber fazer essa conta de diferença entre margem e markup. Essa é a primeira parte. Precifique corretamente. Segunda parte, negociar compra. Você tem que negociar toda a compra. Tem fornecedores que não têm flexibilidade para dar desconto no preço. Porém, toda equipe comercial tem uma margem ali para bater meta. Então, se você não consegue desconto no preço, você vai nessa margem e pede uma bonificação. Tá bom, não tem desconto? Te comprei 10, me entrega 11. Ah, tá, Thiago, isso no discurso é muito bonito. Como eu coloco isso na prática? Bom, hoje o mercado mudou. Não tá mais naquela fase de vendedor conta piada, tapinha nas costas. As pessoas em relação comercial olham a relação custo-benefício. Se eu vou te dar uma coisa, o que que você vai me dar em troca, certo? Inclusive até tema do meu artigo do mestrado, que é essa relação B2B, de vendedor para empresas. A gente estudou o que que um julga ser relevante para fazer a venda versus o que o comprador julga ser relevante para ver se o vendedor pensa igual ao comprador. Bem legal esse artigo que muito ele bom. escreveu, que ele vai até para uma revista americana, bem legal. Mas voltando aqui, a gente tem que entender nessa negociação de compra, o que que você pode dar para a empresa que você está comprando, para que ela possa te dar um desconto. Trazendo isso para o mundo real, eu compro 100 unidades desse celular aqui por mês para vender e pago X reais. Eu quero ter um desconto de 10%. Como que eu vou conseguir esse desconto se eu não der nada para essa empresa em troca? Uma sugestão, falar: "Olha, tô comprando 100, né? A partir desse mês, nos próximos 3 meses, eu vou comprar 110 celulares, vão ter um incremento aí de crescimento de 10% na venda. Porém, eu preciso de um desconto de 5%. Você não me dá no preço, mas pode me dar em produto. Cada 100 celulares, você me dá 5 celulares. Desses 5 celulares aqui, que eu vou ganhar de bonificação por estar comprando mais, 2 celulares eu vou usar para minha margem, para eu ganhar mais dinheiro, e 3 celulares eu vou fazer uma ação sorteando para os meus clientes. Que aí sim eu vou conseguir vender os 110 Uhum, celulares, certo? Não vou estar sobrecarregando o meu estoque, vou vender mais e vou ter uma condição comercial na compra diferente. uhum. Tá vendo como é gestão? Você pensa em precificar com mais margem e você vai negociar na compra também. Vende mais caro e compra mais barato. Já sobra mais dinheiro aqui para pagar todos os custos, certo? E lá no Gestão na Prática a gente fala tudo isso, ensinando essas e outras estratégias aí. Ah, já é fantástico, eu acredito que, como eu falei, foi ali que já começou assim, caramba, isso aqui é uma coisa básica, né, para muitas pessoas, mas já tem uma transformação ali de mentalidade, de observação. E já falando também que aí as pessoas têm interesse, tá fechada a turma, não vai abrir ali, né, na FUCAP, no Tela, mas a gente sabe que dia 13 de dezembro tem um evento que é muito grande, Uhum, um evento esperado aqui quem está acompanhando na Grande Vitória, né, sim. no Espírito Santo puder vir para cá, ou empresário de outros estados que Aham. queiram vir para cá, a gente fica perto do aeroporto, é É, fácil, dentro do pode aeroporto. dentro do aeroporto, você sai do aeroporto, já vai para o evento, Ah, volta, então assim, logística maravilhosa, que uhum. é gestão e imersão 5.0. 5.0. Como é que é esse evento? O que vai Tá. acontecer? Como é que foi pensado isso? Bom, o Gestão na Prática a gente lançou aqui em Vitória, esse sucesso todo. O nosso projeto para 2025 é estar em 20 capitais com o MBA. Já lançamos agora em Minas, em Belo Horizonte, também a mesma aderência, sucesso também. A gente pensou num produto diferente, que é o quê? Uma imersão de um dia, para que nessa imersão as pessoas tenham acesso a essas ferramentas de gestão, mesmo que num curto espaço de tempo, para que ali dê o estalo na cabeça e falar: opa, tem caminho para eu mudar de vida, tem caminho para eu acertar o meu negócio, eu passar a ter lucro e ter vida no trabalho, né. Então nessa imersão, a gente vai fazer no dia 13 de dezembro, ali no Patrick Ribeiro,
todos os professores da NBS vão estar presentes e a gente tem uns convidados de peso nacionais aí que também farão parte da nossa imersão, sendo que alguns deles também já fazem parte do time NBS para as próximas turmas de MBA. Que Também é massa. legal. Então vem o Alex Anton, que é um dos fundadores sócios do iFood, cara, fera. Temos aqui o Rogério Salome, que é daqui, capixaba, da Wine, né? Fundador da Wine, inclusive vendeu sua participação, que é um cara sensacional. Fala muito bem ali de cultura, senso de pertencimento. O Alex Anton, ele já fala mais de tecnologia, de como viabilizar negócios tecnológicos. Bem bacana. Vem o Rony Meisler, que é fundador da Reserva, essa marca de roupa, e depois fizeram a fusão lá, né, com a Arezzo. Ele é o atual CEO, fica até dezembro e sai, empresa com faturamento de 1,5 bilhão. Tem também o Nardon, que é um dos fundadores do G4, né, que faz esses cursos muito focado na prática também, porém de duração menor e por sucesso total no Brasil inteiro. E as aulas do G4 são em São Paulo e vai estar presente também. Tem a Mônica Porto, que é capixaba, que é a contadora mais influente do Brasil. Tem a Juliana Velo, que eu falei, ela foi treinada do Pão de Açúcar, lá com a Bílio Diniz, depois fez carreira na Ambev, que ela fala de planejamento estratégico, como você fundar uma empresa do zero, o que tem que fazer, ou então a sua empresa está com problemas, você criar um planejamento para sair desse problema, para mudar de áreas. Tem a Stephanie Gilberti, que ela fez MBA em Chicago, que ela é especialista em cultura e sucessão. Aí muito empresário acha que cultura é balela, né? Que é um discursinho bonito, mas não, a gente consegue provar que cultura reflete em resultado, em dinheiro no caixa, porque desenvolvendo uma cultura forte, você consegue desenvolver um senso de pertencimento na tua equipe, tá todo mundo alinhado com o mesmo objetivo e tá todo mundo já pensando nos resultados do negócio e que esse resultado, sendo positivo, vai ser distribuído para quem fez parte daquilo. Então ela fala muito bem. Tem o Erickson Matheus, que trabalhou na Coca-Cola, Itaú, que é um cara comercial, tem muitas sacadas de venda que é sensacional. E a gente fecha com o Leonardo, que ele manja muito de inteligência artificial. Hoje, né, é o tema do momento, não dá para a gente trabalhar sem pensar em inteligência artificial. Ou a gente se adequa, se capacita e controla ela, ou ela vai controlar a gente, né? E agora tem um convidado de última hora que é uma surpresa, que é muito legal também, que é daqui, que é o Rafael, que foi fundador da Origins, Massa, muito bom que é uma também. marca capixaba, cara fera. Ele conta o case da Origins aí, de como começou lá atrás, na garagem de casa e até a venda, né? Que eles venderam agora a Origins por um grupo carioca. Então tem todo esse time aí de peso e a novidade que não é um evento formato painel para o cara ir lá e contar a sua vitória como de sucesso, né? Não é só contar beleza. Nesse evento, na verdade, a gente vai contar o que tem que fazer com ferramentas para que o negócio passe a dar certo, para que dê lucro no negócio. Entendeu? Então, esse é o grande diferencial. A gente vai estar ali 12 horas no Patrick Ribeiro, falando de negócios e já dando um spoiler, quem está lá no evento vai estar lá assistindo a aula e vai estar brotando no celular dele ferramenta de gestão, falar, ó, isso aqui você faz assim, puf, vai olhar, tá aqui. Então, assim, a gente vai dar muito conteúdo e muito material para sair de lá já colocando em prática. Não, isso é fantástico, porque assim, eu já ia falar justamente sobre que são 12, mais de 12 horas ali Uhum. de conhecimento, e aí você tem a possibilidade de network, de estar em contato com Total. outras pessoas que também estão É, interessadas, e também agora você recebe, eu nem sabia dessa parte aí, que também tem as ferramentas, você vai ter ferramentas para poder total, o tempo utilizar, inteiro. que assim, já vai, no outro dia você já vai botar, querer colocar em Total. O prática na nome é sua gestão empresa. na prática, né? Então a gente. A nossa missão é dar ferramentas para as pessoas saírem de lá e falar, puxa vida, de fato mudou minha vida. E tem o evento é para 1.000 pessoas, tá? Limitado a isso. Aí tu, pô, Thiago, mas 1.000 é muito. Cara, a procura tá Mas assim. aí vai embora rapidinho, Vai se você embora não rapidinho. correr, você A tá procura vendo tá aqui. demais. E a gente colocou na frente uma área VIP para 100 pessoas, que nessa área VIP vai ter acesso a todos os palestrantes. Porque assim, que aí a gente coloca, o que eu Hum. gosto desses eventos, assim, quando tem essa possibilidade, quanto que seria para você ter Não, uma a benção, mentoria de um cara uma desse é mentoria uma desse? fortuna. Não, e desde todos esses, aí você vai colocar ali, vai É. precificar, Não, você exato. Então o cara vai estar ali, sentado com você nos intervalos ali. Você quer tirar uma dúvida, quer contar do teu negócio, bater papo, tá ali.
Tá ali Oportunidade para de isso. de trocar ali a É, informação exato. de Aqui no pessoas. Espírito Santo a gente, não tem muita oportunidade de ter esse tipo de evento, tá, então é uma novidade, assim, sem precedentes, e a gente não tem muito acesso a esse tipo de profissionais que fazem e acontecem. A gente está no sudeste, mas a gente está muito fora desse eixo Rio-São Paulo, Minas Exato, Gerais, né, exato. aqui. Obviamente que tem um movimento bem legal da turma que tá chegando aí já tentando mudar isso com muito êxito, mas ainda não é uma realidade, né, mas, nós capixabas somos muito capazes e quando a gente quer fazer, a gente faz bem feito, né. Exatamente. Tem algumas empresas daqui que são cases nacionais e todo mundo fala: "Pô, mas é de lá do Espírito Santo", É. né. Aqui tem muita empresa que é número um no mundo de venda, de importação, de qualidade. Exato, que saiu daqui. A própria wine do Rogério Salome está entre acho que os 3 maiores e-commerces de vinho do mundo, né. É um puta negócio. E ele vai estar lá falando o que que ele fez. E vai falar da dor também. Não É, vai porque não falar: é "Ah, não é só não é só glória não". exatamente, acho que isso é o mais interessante, é entender as dificuldades que ele passou, que às vezes é uma dor que mesmo que você tenha um negócio pequeno ou tá no início, dependendo do estágio, mas que você vai te facilitar lá na frente ou vai te facilitar naquele Sim, momento que você tá ali, né. exato. Os eventos tradicionalmente todo mundo fala só de vitória, né. E quem empreende sabe que a coisa é mais assim, né, tem altos e baixos, né. A gente tenta estruturar para que não tenha os momentos, as fases ruins, mas tem, né. E ali a gente vai contar momentos ruins também. Na minha própria carreira, que aqui só falei da parte boa, mas também tomei algumas porradas aí pelo caminho, e a gente brinca lá na NBS que o importante é cair para cima. Exatamente, Né. Quando você toma uma porrada, você acha que: "Pô, agora complicou", não, vamos usar disso, nem que seja para aprendizado, exatamente. mas a gente tem que tirar algum proveito de todos os momentos, mesmo que difíceis. E na gestão é isso, cada dia é uma história, a gente está num país que a economia é muito instável, né, a gente não consegue cravar o que será do amanhã. Mas o que a gente consegue cravar é que, olhando para dentro dos nossos negócios, estruturando, fazendo a operação estar redonda, fazendo a operação ter lucro, a onda, a má onda vai atingir primeiro outras pessoas até chegar na gente. Se chegar na gente é porque É, não tinha era para chegar mas pelo mesmo. menos tá estruturado, sabia que o que poderia ser feito foi feito, Exatamente, essa consciência a é gente vai muito ter a grande. consciência tranquila de que tudo que estava ao nosso alcance foi feito. E gestão, cara, é tranquilo, é simples, é fazer o básico bem feito, é entender das ferramentas de gestão financeira. São 3 relatóriozinhos básicos, é um DRE, é um demonstrativo de fluxo de caixa e é um balanço patrimonial. Se você tiver isso na mão, você vai ter o quê? Previsibilidade do teu negócio, saber se tem um compromisso a pagar, você vai ter condição de arcar nele no dia. Se não tiver, você vai ter tempo hábil para correr atrás e resolver. Você vai saber o grau de endividamento do teu negócio, se está com alerta ligado ou não. E você vai entender também onde você tem que mexer na operação, seja na precificação, seja na comprar melhor, seja no controle de custos, para o negócio dar mais lucro. É, e tem 2 outros assuntos também muito interessantes que você tem vídeo ali que você fala, um é sobre a cultura e outro sobre também o home office, que é interessante, né, porque muita gente, quando surgiu o home office e tal, é a solução, mas espera aí, calma aí, não é para tudo, como é que você enxerga a Quer me questão botar do na bola dividida, hein? é, mas é interessante porque você traz os 2 pontos, né, até a empresa Zoom também já não tá então assim, Quem criou a videochamada, né, já porque aboliu o home office. acho bom trazer esses 2 pontos, como você traz ali no vídeo, qual é a sua visão então Tá. sobre esses 2 pontos do home office Não, eu não e fujo de bola dividida não, vou falar. Na minha opinião, eu acho que o home office veio sim para ajudar, porém com ressalvas. Não pode ser uma regra fixa, vamos trabalhar daqui para frente só no home office. Principalmente para essa galera que está chegando agora no mercado de trabalho. Eu vou falar que há alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o meu pai, eu ia para as reuniões com ele, eu ficava calado observando, por quê? Tem muitas coisas que no presencial você consegue observar, como linguagem corporal, expressão corporal, né. Quando na outra parte vem alguma notícia dura, qual é a reação, se é calar, se é responder.
Isso tudo você aprende no presencial. Então esse crescimento que a gente tem no tete a tete, nessa convivência, quando a gente vai só para o mundo virtual, a gente acaba perdendo. Então a nossa curva de aprendizagem ali é prejudicada. Hoje, por exemplo, eu com 40 e poucos anos, se tiver que participar de reuniões online, eu já tive aquela vivência anterior para me preparar para tal, certo? Então eu gosto muito do modelo híbrido. Por exemplo, a gente está tendo reuniões com esses palestrantes aqui do evento. Não vou pegar um avião e ir para São Paulo para bater um papo com um cara. A gente pode adiantar muita coisa no online, certo, né, mas não é regra, são exceções que a gente tem que estar trabalhando. E muitas empresas aí que quando surgiu as videochamadas e tal, botou todo mundo no home office, começaram a ter prejuízo no resultado, e agora está tendo um movimento inverso. Fala que tudo no mundo é cíclico, né, a gente vive de tentativas e erros e vamos aprendendo. A gente não pode insistir no erro. Né. Sociedade como a gente conhece hoje, modelo judaico-cristão que está hoje, foi o quê? Tentativas e erros milenares. A gente não pode hoje demonizar tudo e falar: "Não, tá tudo errado, muda tudo". Não é o caminho. Obviamente que tem coisas que tem que melhorar, também com tentativa e erro, né, tipo, nem tanto, nem tão pouco. É, eu A gente acho tem que muito ter muita interessante. prudência nisso. É, a visão do home office na minha, né, gestão e observação por ter passado pelos 2 é isso, a gente que já estava no presencial quando foi para o home office, sentiu certas facilidades, mas culturalmente você cresceu muito ali com aquela pessoa que estava ali no ambiente de trabalho, trocando Você com vai lá, você, tira uma dúvida e tal. Essa convivendo. troca é muito boa. E aí também passa pela cultura, eu acho também da empresa, você É. falou também que a cultura da empresa, não, pô, isso é de suma importância, né, esse Né? vídeo seu também é muito importante, se você pudesse falar brevemente também sobre a questão da cultura, enfim, fica à vontade. É, cara, cultura, vamos lá, eu tenho uma frase que é um pouco polêmica, mas eu gosto de falar ela, que é o quê? Contrate devagar e demita rápido, tá. Por que contrate devagar? Você leva um tempo para conhecer quem você está colocando no time. E principalmente um ponto de atenção é essa pessoa ter o fit cultural com a empresa. Ela compartilhar dos mesmos princípios e valores morais, éticos e objetivos. Porque se você tiver uma pessoa com fit cultural na tua equipe, ela vai desenvolver um senso de pertencimento muito mais rápido e eficiente e vai dar resultado na ponta. E isso é ruim para quem está sendo contratado e o contratante também. Contratar alguém sem esse fit cultural. É ruim para os dois lados. E não quer dizer que a pessoa está certa ou está errada. Quer dizer que para aquele trabalho, para aquela empresa, não dá match. Certo? Então, assim, quando você tem uma pessoa na equipe que não tem fit cultural contigo, não adianta insistir. Você vai perder o tempo dela e o seu e dinheiro. Então tem que promover para o mercado de trabalho para ela mesma voar em outro lugar que ela tenha um fit cultural. De repente a empresa também não é boa para essa pessoa. Então isso é muito importante. Isso tudo se traduz em números. Você fica com uma pessoa dentro da empresa um ano não performando, está deixando de dar resultado e tem um custo rescisório no final. Então hoje, quando eu participo de entrevistas de emprego, eu me apego muito mais à questão de fit cultural do que propriamente à questão de conhecimentos técnicos. Porque se a pessoa tiver fit cultural, se tiver vontade de aprender, o conhecimento técnico você passa, você capacita, você faz investimentos, a pessoa vai desenvolver. Mas se a pessoa tiver todo o conhecimento técnico do mundo, mas não tiver fit cultural contigo, você vai estar falando A, ela vai estar querendo B. Você vai estar achando que esse caminho é o melhor para o teu negócio, o destino final é aquele, e ela acha que não. E se a pessoa não comprar a ideia do líder, não tiver esse senso de pertencimento, não fazer parte de fato do time, não tiver o mesmo objetivo final, por mais qualificada tecnicamente que ela seja, isso vai ser um problema. Então, a questão cultural vai muito nisso. E hoje pesa muito o fato da geração Z, que está chegando no mercado aí,
que ele nasceu na década de Tem uma 90 geração ali. neném aí, neném tá É, lá na ensino médio, também. já jogo pra polêmica que mais a gente lê e vê, os números Exato, trazem isso, não é só exato. de achismo, né, são Não é estudos números, é fatos e trazendo isso, dados. Aqui, né, a gente não vai ser leviano de é, falar só do que a gente acha. A gente fala em cima de fatos e dados de informações confiáveis, né? Que hoje também tem esse problema de qualidade da de fonte, informação é. da fonte. Mas uma característica da geração Z, que nasceu ali no final da década de 90, início dos anos 2000, é um imediatismo muito grande. Eles querem muito os bônus e sem olhar para os ônus. Em algum momento eles não entenderam que a vida é a lei da semeadura, que você vai ter que plantar para colher. Você vai plantar mamão, você vai colher mamão. Obviamente que toda regra tem exceção, mas em linhas gerais é isso que acontece. E eles acabam não ficando muito tempo em empresa nenhuma e sai muito rápido em busca desse sonho infinito e acaba prejudicando a carreira. Aí eu vou um pouco mais fundo aqui, já filosofando um pouco, que isso vem mais do início da internet, né? Da internet de fato presente nas casas, e os pais, naquele primeiro momento, não tinham acesso à informação e não conseguiram acompanhar essa novidade. Isso não estou culpando ninguém, não é uma crítica, é apenas um fato. Então, essa geração é um pouco perdida nesse sentido. Hoje a gente já tem acesso a muito mais informações, a gente já conseguiu correr e também acompanhar isso, então a gente já consegue prevenir melhor possíveis problemas que nossos filhos terão, né? Então não é uma acusação, não é uma crítica, mas é um fato. É preciso observar como é que é essa relação com a internet, como a busca da fonte, essa questão Exato. de se A gente colocar, acompanhar, de ver o que os nossos filhos estão vendo ali na exatamente. internet, porque ali, né, É, tem tem uma porta de tudo entrada para muitas coisas e a para gente muita precisa, coisa. como Exato. responsáveis por essas pessoas, Exato. que sabe que não pode tudo, não é assim que funciona. Exato, Temos leis, exato, temos regras que exato. precisam ser Aí seguidas. voltando ali o que eu disse, né, o mundo como a gente vive, é em cima de tentativa e erro, em cima do modelo judaico-cristão, que é o quê? Não roubar, não matar, não trair, todas essas coisas, que já foram testadas e a gente viu que esse modelo é um modelo que funciona, obviamente com correções, né? Então a gente não precisa reinventar a roda, né? É seguir o que deu certo e melhorar o que precisa ser melhorado. Acho que é mais nesse caminho aí. Fantástico. Tiago, quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi, acho que, já um início de imersão aqui para muita gente. E deixar aqui também à vontade aí para você falar as suas redes sociais, para quem se interessou, aonde te segue, como te procura, fica à vontade. Bom, aquilo que eu falei, meu Instagram é desse ano, né? Tá lá, Thiago com H.Bassetti, Bassetti. Ali eu falo muito de gestão, de ferramentas de gestão para o dia a dia, uso termos mais práticos, mais fáceis de ser entendidos, né? Então, quem puder me seguir lá, tá lá. Tô na NBS também, que é esse projeto Capixaba, que está indo para o Brasil inteiro. 2025 a gente vai estar em 20 capitais. Já tem gente de peso que está no nosso time também. O Alex Anton, ex-iFood, vai dar aula no MBA do Gestão, Ó, com o NBS. O Rogério Salome também não, ele vai dar aula também no nosso MBA. Tem mais outros nomes aí que a gente está em negociação que já vem para o time também. Então, assim, é uma possibilidade aqui no estado a gente ter acesso à informação e esse tipo de profissional que até pouco tempo a gente não tinha, né? E no dia 13 de dezembro, no Patrick Ribeiro, faremos a imersão de gestão na prática, de 8 da manhã a 8 da noite, 12 horas de muito conteúdo, muita informação, de muita ferramenta de gestão na prática. Aí, né, tem que falar até para a câmera aqui, né? Vamos lá, 13 de dezembro, 8 da manhã no Patrick Ribeiro, nas minhas redes sociais tem o link lá para garantir o teu ingresso. São apenas 1.000 vagas, é muita gente para o Espírito Santo, porém a procura tá sensacional e tem uma área lá na frente para a gente poder fazer network e bater papo com todos os professores que vão falar do curso ali. sensacional. Ó, e você que chegou até aqui, esse momento, eu vou deixar também linkado aqui na descrição do YouTube e também do Spotify, as redes sociais do Thiago para você seguir. Também vou deixar o link de acesso para você entrar no site, para você já procurar o ingresso. Enfim, corre para comprar. E claro, né, já curte, compartilha esse episódio também e se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau.